Olá pessoal, aqui é a Mônica Leite, pastora e psicóloga do canal Oficina da Mente Santa. E nós estamos numa série de vídeos sobre motivação. E eu sempre estou começando com essa frase do Dr. Maslow, que ele diz que o que o homem pode ser, ele precisa ser. Então descubra o que você quer ser, porque você vai poder ser aquilo que você quer ser. Se tiver relação com a sua missão de vida, com aquilo que você nasceu para ser, né? Descubra os seus potenciais, as suas habilidades, as suas capacidades, invista nela da melhor forma possível. Eu deixei aqui também nos outros vídeos algumas sugestões de leitura para quem quer conhecer a psicologia ou começar a conhecer a psicologia, né? Fazer uma introdução nessa ciência tão maravilhosa e que tem ajudado tantas pessoas, através de tantos bons profissionais que nós temos aí. Então, nós temos aqui alguns livros de psicologia. Os 4 livros à sua esquerda são de épocas um pouco diferentes, alguns já têm novas atualizações, mas é uma introdução geral aos conceitos da psicologia que vale a pena ler e conhecer, seja você da área da psicologia ou não, né? Esse de introdução em especial para as pessoas que querem começar a entender esse mundo da psicologia. Aí você está vendo Psicologia para Leigos e Psicologia, tudo que você precisa saber. São 2 livros com uma linguagem mais acessível. Por exemplo, essa série Dumes, eles pegam livros mais técnicos e transformam numa linguagem mais acessível. Então, vale a pena, né? Se alguém tem alguma dificuldade de ler livros com conteúdo um pouco mais técnico, você pode começar pelo Psicologia para Leigos ou Psicologia, tudo que você precisa saber. E como nosso tema é motivação, aí à sua esquerda, nós temos Motivação para Leigos, também da série Dumes, numa linguagem acessível, com algumas dicas bem interessantes. Vale a pena você investir e ler. Nós já começamos falando nos primeiros vídeos que motivação é sempre um estado de tensão em direção ao alívio dessa tensão. Motivação sempre tem relação com uma necessidade e essa necessidade vai te conduzir para um objetivo, e entre a necessidade e o objetivo tem um caminho, e esse caminho pede um passo a passo ou as metas para que seja alcançada. Então, se eu não tenho nenhuma necessidade, possivelmente a minha motivação ela não vai ser ativada, vamos dizer assim. Dá uma olhadinha nos primeiros vídeos para ver se fica mais claro para você essa breve explicação. Esse é um trecho de um dos livros que eu sugeri na leitura. Ele fala sobre domando os demônios da vida cotidiana. E eu quero ler rapidinho aqui para a gente continuar pensando sobre o assunto motivação. Os humanos têm a capacidade de adiar gratificação, de controlar apetites e impulsos e de perseverar a fim de atingir objetivos. Mas muitas pessoas têm dificuldade para se controlar de vez em quando. Uma teoria desenvolvida pelos cientistas citados em 96 sugere que a autorregulação, o autocontrole, poderia ser mais bem conceitualizada como uma força individual. Isso significa que a força autorreguladora é um recurso limitado. Ela pode ser renovada ao longo do tempo e aumentada com a prática. E só exercitando regularmente a autodisciplina que as pessoas se tornam capazes de exercer autocontrole, quando se deparam com tentações e de perseverar quando está difícil atingir os objetivos. A força autorreguladora também pode diminuir por demandas situacionais. A pessoa que está fazendo uma dieta, e agora o escritor dá um exemplo, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma dieta está restrita, privada de alguns alimentos porque ela tem uma necessidade
de investir na sua saúde, por exemplo, e ela quer emagrecer, então, uma necessidade de investir na sua saúde e o objetivo dela é emagrecer, e ela opta pela estratégia de se restringir de alguns alimentos, de preferência sempre com uma orientação de um profissional especializado, chega um dia que ela vai numa festa cheia de comidas deliciosas, porque o sabor, ele é um dos motivadores da fome. Cheio de comidas deliciosas, e talvez essa pessoa não consiga resistir a essas comidas. Além disso, as pessoas que se esforçam muito para controlar um aspecto de sua vida geralmente têm dificuldade de se controlar em outras áreas. Ou seja, se eu sou uma pessoa descontrolada em algumas áreas da minha vida, isso já é um indicativo que o meu autocontrole precisa ser trabalhado. Talvez seja por isso que as promessas de ano novo, às vezes elas fracassam. As pessoas prometem, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou emagrecer, eu vou ver menos televisão, eu vou ler mais livros. E elas estabelecem assim, para si mesmas, metas praticamente impossíveis. Porque são muitos objetivos ligados a muitas necessidades, às vezes até confusas, e lá no nosso cérebro há um conflito, né? Então, essa força autorreguladora que tem limites, ela se sente exigida demais, e o risco de se fracassar na concretização desses objetivos, ele é muito grande. Ou seja, é melhor ir passo a passo. Se fortaleça primeiro numa situação que você precisa ter autocontrole. Então, por exemplo, se você tem muitas situações que você precisa ter autocontrole, escolha uma, ou aquela que é mais importante para você, ou aquela que é mais fácil, e treine uma autodisciplina em cima dessa necessidade. Por exemplo, se é comer menos, comece então comendo menos, de preferência com acompanhamento de um bom profissional da área de nutrição, nutrólogo, enfim, algum técnico especializado. E a partir do momento que você tiver sucesso em uma situação que exige de você autodisciplina, isso te dá força para ir alcançando outros objetivos ligados a necessidades de autodisciplina. Então, só para a gente rememorar, a motivação, ela sempre vai envolver a interação das pessoas com o seu ambiente. Fiquem atentos, a motivação, ela é influenciada pelos fatores internos e pelos fatores externos. O interno é o que chamam os estudiosos de intrínseca, aquela que tem origem em nós. E o externo é o que os estudiosos chamam de extrínseca, aquela que tem origem fora de nós. Por exemplo, sentir fome vai te levar a um objetivo, saciar essa fome através de uma alimentação, de uma comida. Então, essa necessidade é do corpo, ela é interna. Desculpa. Resultados insatisfatórios de venda é uma necessidade externa que vai motivar um vendedor, por exemplo, a pensar em estratégias para aumentar, né, as suas vendas e atrair mais clientes. Então, são dois exemplos bem simples aí para a gente entender o que é que nos motiva que vem de fora, o que é que nos motiva que vem de dentro, e a gente tentar ficar sensível às nossas necessidades e também às influências que sofremos fora de nós e dentro de nós que mexem com a motivação. Um outro trechinho do livro que eu achei bem interessante é a estreita conexão entre motivação e emoção. Os estados emocionais geralmente motivam comportamentos específicos. Por quê? Porque
Toda necessidade vai estar ligada a um objetivo, e a motivação é sempre uma tensão em busca de alívio. A tensão são as necessidades, os interesses, e o alívio são os objetivos, o lugar em que quer chegar. E as emoções, como parte nossa, como ser humano, elas estão envolvidas nesse processo. Por exemplo, a culpa pode nos motivar a oferecer uma compensação ou pedir desculpas. O medo pode nos motivar a fugir de pessoas ou de situações ameaçadoras. Ligações entre lobos frontais e o sistema límbico, que é principalmente onde está a nossa área emocional, especialmente a amígdala, o córtex orbitofrontal, permitem que as pessoas antecipem suas reações emocionais a diferentes situações, o que as ajuda a regular o seu comportamento. Por exemplo, pensar sobre como nos sentiremos se recebermos uma multa por excesso de velocidade vai nos ajudar a dirigir mais devagar. Então, a ideia é, se eu estou motivado para fazer algo e esse algo mobiliza algum emocional que pode estar ligado a uma experiência anterior, isso pode me fazer pensar em como eu vou me motivar. Por isso que deu o exemplo aqui, né, da multa do carro. Estava dirigindo, recebi uma multa de carro porque eu estava sem cinto de segurança. Provavelmente o fato de ter recebido uma multa vai ser um motivo para que quando eu for dirigir novamente eu coloque o cinto, ou por medo, ou por vergonha, qualquer emoção ligada a isso, para que eu não receba uma outra multa, né? Então, as emoções, elas estão sempre ligadas nas questões motivacionais. Então, é importante prestar atenção nos meus estados emocionais e o quanto essas emoções, o que essas emoções estão querendo dizer para mim. E como as emoções falam? As emoções falam quando eu paro e percebo que tipo de pensamentos e ideias estão relacionadas a essa emoção, porque há uma relação entre o sentir e o pensar. Sempre que eu sinto, que eu tenho emoções, que eu tenho sentimentos, eu estou pensando um conjunto de ideias, de pensamentos, de memórias, de lembranças que estão conectados com essa emoção. Um campo que investe em estudos sobre motivação é a área do marketing, por exemplo, ligada ao consumidor. Veja, eu não estou aqui dizendo que o marketing está errado e nem estou fazendo uma crítica à área do marketing, que é uma ciência também importante, né, para quem tem afinidade com essa área, inclusive uma ciência muito interessante. O que eu estou aqui apresentando é um fato bem pequenininho dessa gigante ciência chamada marketing. É só para ajudar a entender a relação das emoções com a motivação e o quanto os estados emocionais são tão importantes para a gente, que tem áreas específicas como o marketing que trabalha estudando as emoções e os comportamentos para saber que relação que eles têm e a partir daí então trabalhar os seus objetivos. Por exemplo, o que motiva as pessoas a comprar ou rejeitar bens e serviços? Por que comprar X e não Y? Por que eu detesto determinado produto e adoro outro? Por que eu desejo certo modelo de carro? Ah, é porque eu gosto, é porque eu quero. Muitas vezes não. Muitas vezes é porque somos influenciados pelas técnicas de venda, de marketing, pelos comerciais. E às vezes pode estar ligado à estátua, a querer impressionar alguém, a querer pertencer a um grupo, né? Então, por exemplo, essa área, eles estudam o humor e a relação com o consumo. Aqui alguns exemplos só para a gente, são exemplos bem simples mesmo para ajudar no entendimento. O orgulho e o status podem ser sentimentos
e emoção, o orgulho, que é um sentimento e uma emoção, pode ser associado ao status. Desculpa que eu tô um pouco gripada. O orgulho e o status, por exemplo, podem ser associados a um bem material, né? Compre determinado produto para que você se sinta importante. Adquira determinado serviço porque pessoas importantes adquirem esse serviço. O medo pode ser usado para venda de planos de saúde. Cuidado com as doenças. Um plano de saúde pode fazer você viver mais. Invista na sua saúde. A culpa pode ser usada para que pais comprem presentes para os filhos. Nossa, tantos outros pais compram esses presentes para os seus filhos, esses filhos ficam tão felizes e satisfeitos e gratos, e você, que é papai e mamãe, não comprou, pode estar gerando uma culpa por você não presentear o teu filho com aquele presente. A vergonha de não ser aceito num grupo. Por exemplo, vou dar um exemplo que uma colega contou para mim, né? Num amigo secreto de chinelos, uma determinada marca de chinelos era a marca considerada boa para que todos comprassem daquela marca e trocassem chinelos da mesma marca. E de repente algumas pessoas nesse grupo vieram com chinelos de uma marca considerada inferior. Era chinelo do mesmo jeito, mas foi considerado como uma marca inferior. Então, quem estava com aquele chinelo de outra marca, dependendo do movimento desse grupo, dependendo de como foi essa festa, das reações, das interações entre as pessoas, pode até ser que a pessoa tenha ficado com vergonha, porque ela levou um chinelo de uma marca que não era considerada boa e levou um chinelo de uma marca que era considerada não muito boa, né? Esse livro aqui, do Flávio Calanzas, eu acho que ele também, ele é da área do direito e ele tem um trabalho muito grande sobre propaganda subliminar multimídia. Lá no YouTube, ele tem uma entrevista com o Jô Soares, ele tem pouca coisa no YouTube, mas tem algumas coisas lá que dá para você ver. E esse livro dele, acho que é fruto de uma pesquisa, desculpa eu falar acho, porque eu sei que tá? É fruto de uma pesquisa onde ele, parece que inicialmente, ele tentou provar que não havia mensagens subliminares nas propagandas, mensagens que influenciavam comportamentos. E, na verdade, esse estudo dele só fez com que confirmasse que existe. Né? Ele estudou para confirmar que não existia. E aí ele descobre, em vários anos de estudo, que existe mensagens subliminares, mesmo não sendo legal, vamos dizer assim, existe. É como se fosse uma técnica para se vender mais, para influenciar, não todos os comportamentos, mas de algum. Mas para você entender melhor, vê a entrevista dele no YouTube. Ele tem também uma participação numa rádio no YouTube, que ele dá alguns exemplos. E você tendo interesse, compra o livro dele, porque é bem interessante para você entender como nós somos influenciados. E às vezes a gente nem sabe. Motivadores diferentes para pessoas diferentes. Em 2008, lá no Reino Unido, houve um problema num sistema de recepção de impostos de renda, porque a maioria das pessoas deixaram para fazer o seu imposto de renda na última hora. Dá uma travada nesse sistema, e é claro que aí mais de 100 mil declarações não foram entregues, e o governo teve que dar um prazo a mais para essas pessoas fazerem a sua declaração. Na verdade, muita gente não se planejou com antecedência. E a ideia aqui desse texto é que o medo, né, por levar uma culpa, então, o medo foi usado
o medo foi usado, associado à culpa, para fazer com que as pessoas fizessem a sua declaração de imposto de renda no tempo hábil. Mas para muitas pessoas isso não funcionou, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma necessidade dirigida a um objetivo, é motivada de forma diferente. Então, essa foi uma experiência de que associar medo com culpa não funcionou para todo mundo. Aí uma outra empresa lá no Reino Unido, essa que está sendo citada aí no texto, ela associou, fez uma outra associação. As pessoas que fizessem a sua declaração em tempo hábil receberiam um incentivo. E aí foi deduzido que esse incentivo de $150, ele motivou mais as pessoas a fazerem a sua declaração. E algumas ciências, como a neurociências e até mesmo algumas áreas da psicologia, quando estuda sobre as necessidades, como por exemplo a hierarquia de necessidade de Maslow, se entende que dinheiro ele é um motivador. Dinheiro é um motivador muito natural. Por isso que às vezes a gente vê o mau uso desse produto de motivação, né? Porque o dinheiro é algo que motiva muito, né? Às vezes até de forma indevida. Ganhando a vida ao falar sobre o seu assunto favorito. Aqui é um exemplo de um menino, de um jovem que estudava física numa determinada universidade, mas muito tímido, né? No entanto, quando ele tinha oportunidade para falar do assunto que ele mais gostava, que era física, ele mudava, ele virava outra pessoa. Isso é bem interessante para a gente pensar. Então, quando algo nos motiva, é muito benéfico, né? Então, se motivação tem a ver com uma necessidade ligada a um objetivo, por mais que esse rapaz fosse tímido, mas na dele, quando ele falava sobre algo que ele gostava, ele mudava, ele brilhava. Então, isso vem dizer pra gente, olha que interessante você descobrir o que você gosta. Aquilo que tem a ver com seus valores, com as suas reais necessidades, com as suas capacidades, com a sua potencialidade. Aquela famosa frase, né? Quando a gente faz o que ama, quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que quer, a gente brilha. É muito interessante isso. A nossa mente, ela é um mundo de segredos. É impossível estudar tudo sobre a mente. Mas a psicologia, a neurociências, entre outras ciências aí maravilhosas, tem trazido maravilhosas contribuições para a gente ir tentando entender a nossa mente, os nossos comportamentos, as nossas relações. E por que eu estou falando isso, né? Quando você está satisfeito com algo, você exibe sinais de alegria, de prazer. Mas quando você está assustado ou não gosta de fazer algo, você demonstra pânico, ansiedade e tristeza. Então presta atenção nos seus estados emocionais, diante das suas experiências ou ligado ao que você está fazendo. Como você se sente ou como você fica diante de certas atividades? Você fica bem, você não fica? Presta atenção, dá uma avaliada com calma e leveza para tentar entender se tem alguma coisa a ver com motivação. Então, nós chegamos ao final do vídeo com essa imagem bem interessante, porque ela me remete à terapia cognitivo-comportamental, que é uma das linhas de estudo dentro da psicologia. E o ver tem a ver com os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão. E o sentir tem a ver com as nossas emoções e sentimentos.
Em algum momento a gente vai fazer um vídeo sobre emoções e sentimentos aqui, é bem legal. O pensar tem a ver com todos os nossos processos cognitivos, atenção, memória, planejamento, juízo crítico, consciência, e o fazer tem a ver com as atitudes. E há uma relação muito forte entre eles. Para a terapia, para os cognitivistas, vamos dizer assim, a nossa mente, ela é extraordinária e ela seria a fonte do sentir, do ver e do fazer. É como se tudo começasse na mente. É claro, uma mente influenciada por vários fatores, mas é como se tudo começasse lá. Mas como que eu acesso essa mente? Uma das formas de acessar pensamentos que tem a ver com o processo de autoconhecimento é quando a gente presta atenção nos nossos sentimentos e emoções. E a gente não os rejeita, mas a gente aceita os sentimentos e as emoções como uma via de acesso aos nossos pensamentos. Se eu estou sentindo algo, é porque eu estou pensando em algo. E eu preciso fazer essa conexão entre o sentir e pensar. Está com medo? Pare e pense. Eu estou com medo do quê? É um medo real ou um medo imaginário? Pare e pense. É um exercício que parece fácil, mas não é, por conta dessa sociedade corrida, agitada, tecnológica, industrializada que nós vivemos. Mas pense sobre essa imagem. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado por aqui. Estamos começando com o canal, então a nossa qualidade eu acho que não deve estar muito boa, mas eu acredito que a gente vai melhorar. Eu vejo você nos próximos vídeos. Até lá, um beijão, tchau, tchau.